Olá, iniciando o programa Diálogos com Vanderlei Nunes e hoje nós iremos falar sobre educação sexual dos adolescentes e mais algumas coisas muito importantes. Para isso, a nossa convidada é a doutora Nívia Contente, pediatra, educadora sexual e também de saúde do adolescente. Muito bem. Doutora Nívia Contente, o nome já é bem sugestivo, né? Com certeza, Seja sempre contente. bem-vinda, tá? Muito obrigada pelo convite e eu espero contribuir Ah, com certeza. com Pelo que a gente já alguma conversou coisa. aqui em off, vai contribuir muito. Já contribuiu particularmente comigo. E agora o povo vai receber essa contribuição. Mas é interessante, eu gosto sempre de perguntar para os nossos convidados sobre o trabalho que fazem. No caso seu, pediatria. Por que a pediatria? Por que, é que você escolheu a pediatria? Eu sempre falo que não fui eu que escolhi, a pediatria que me escolheu, porque eu cheguei a fazer faculdade de serviço social, abandonei, aí continuei tentando medicina, levei 3 anos para passar, fui fazer residência em ginecologia e obstetrícia, abandonei também, e como eu estava assim, indefinida em que especialidade escolher, surgiu uma oportunidade no posto de saúde e só tinha vaga para pediatra. E eu dizia que eu não queria atender criança. E a gerente me convenceu a ir fazer uma experiência. E eu fiz essa experiência e eu estou nesse posto há mais de 20 anos. Na ocasião era de quanto tempo essa experiência? Era uma experiência de um mês, o tempo que eu quisesse. Era realmente para ver se eu me adaptava. E depois disso eu fiz a minha pós-graduação em pediatria e eu estou nesse posto até hoje. Aí nessa experiência se apaixonou, foi? Me apaixonei pela pediatria. E é apaixonado até hoje. Até hoje. É interessante que nós temos um nome que é pouco conhecido aqui, né? Que acho que só quem está dentro da área que conhece, que é o ebiatra, né? Muitos É, médicos não sabem da existência da pediatria. Então, assim, que a medicina do adolescente ainda é desconhecida por muitos. que é algo bem específico que você estava falando, né? Com Bem relação. específico e é uma abordagem biopsicossocial do adolescente. A gente aborda as questões biológicas, psicossociais, Sim. emocionais, familiares, a questão da sexualidade. Então, todas as demandas que o adolescente mostra para a gente, a gente vai ter uma abordagem diferente com ele. Tá. E você está quanto tempo já nessa carreira aí que você Eu tanto ama? iniciei minha pós-graduação, né, em pediatria no Albert Einstein, em São Paulo, em setembro do ano passado e termina agora, final de agosto. Tá, mas como pediatra, há quanto Como tempo? pediatra há 22 anos. Opa, caminhada boa. Me diga uma coisa, o que é a comunicação com adolescentes, sobretudo quando se fala de sexo? Ela é tão complicada. O que é que você atribui? Antes de eu falar da adolescente, a gente tem que definir que puberdade é diferente de adolescência. Então, puberdade são as modificações do corpo. A adolescência tem a modificação cerebral. E quando a gente fala de adolescentes, a gente precisa abordar a questão sexual propriamente dita, Sim. formas de prevenção, doenças, gravidez, menstruação, masturbação, tudo que envolve relação sexual, a gente precisa abordar com o adolescente. Só que os pais ainda têm muita dificuldade. Então, Enil, só já te Sim, interrompendo para ficar mais claro aqui. Explica um pouquinho antes de falar da adolescência sobre a questão da puberdade, já que você tocou nisso. Explica um pouquinho sobre a puberdade, depois a gente entra na adolescência. tá. A puberdade são as modificações corporais. O que marca a puberdade nas meninas é o crescimento das mamas. O que marca a puberdade nos meninos é o aumento do volume testicular. Então, a puberdade são modificações corporais para promover que o corpo esteja preparado para que ele receba, inicie a adolescência. Sim. Porque a adolescência realmente vem as modificações do cérebro. Então, quando a gente fala comportamento de adolescente, é impulsivo, é desafiador, a gente não está falando de hormônio, porque o hormônio já aconteceu na fase da puberdade. Nós Sim. estamos falando de desenvolvimento cerebral e esse desenvolvimento só termina aos 25 anos de idade. Então, a adolescência é bem mais estendida do que as pessoas conhecem. É verdade, porque as pessoas têm aquela ideia de que é só naquele período ali
entre 10, 15, 16, até 17 anos depois, já adulto, até porque nós temos a questão da maioridade. Então, 18 anos, não, você já é um homem, já é uma mulher, e não é assim, Mas né? o cérebro ainda não está preparado para muita coisa ainda. Com certeza. E tem gente que, depois dos 25, o cérebro ainda não está muito preparado, E imagina. tem aqueles que vivem a adolescência a vida inteira e não viveram na época que era para ter vivido, né? Isso. E justamente essa questão aí cerebral, cognitiva, né, que não foi amadurecida, isso é muito importante, tocou em algo muito relevante. Mas uma outra coisa, voltando para a nossa pergunta, e por que é difícil se falar sobre sexualidade com os jovens, vamos colocar assim? Quando a gente fala de sexualidade, a gente está remetendo à educação sexual. E a educação sexual, ela inicia no ventre materno, quando a mãe tem um contato de carinho com o filho que está no ventre. Então a gente educa os filhos a comerem de boca fechada, a respeitarem os mais velhos, a terem outros tipos de educação. Só que, infelizmente, a educação sexual, quando a gente fala, vamos trabalhar a educação sexual, as pessoas ligam muito ao sexo. Então, educação sexual tem a ver com afetividade, privacidade, intimidade, respeito ao nosso corpo e respeito ao corpo do outro. Basicamente é isso que a gente trabalha, inicia o trabalho na infância. Então, a adolescência é uma consequência. Vem a abordagem da relação sexual na adolescência? Sim, vem. Mas só que a base tem que estar bem preparada desde a infância. Justamente. Aí eu vejo o seguinte, Nívia, que o grande problema aí antes de tudo, com os pais, né? Que nós vivemos em um país machista, no geral, muito preconceituoso, né? E que os pais têm essa barreira de falar com os filhos, não, porque se eu falar de sexualidade, eu estou levando meu filho, minha filha, para que eles tenham sexo antes da hora e eu quero que eles estudem. E aí eles descobrem isso, né, com os coleguinhas na escola, de modos formas que não são nada saudáveis, né, nem para o físico, muito menos para o psicológico deles. Né? Como é que você vê isso aí? Hoje o que a gente fala é que a erotização das crianças começa a partir dos 4 anos de idade. Então, tem muita criança com 4 anos que tem acesso a conteúdo inadequado. Então, ela já vem com aquela formação de que aquilo que ela está vendo é o normal. E não é o normal, porque ali é tudo mecânico, a pornografia não tem afeto, não tem privacidade, não tem intimidade. E é muito importante, quando a gente chega na adolescência, nós abordarmos esses temas com o adolescente, porque é um autoconhecimento. Perceber sensações do seu corpo, saber o que gosta, o que não gosta. A educação sexual, ela protege de abuso sexual, da violência sexual, de relacionamentos abusivos. Então, é uma arma de proteção. Quanto mais cedo a gente inicia a educação sexual, mais posterga o início da atividade sexual. Isso já tem comprovação científica. Então, quanto mais ensinar um jovem a usar um preservativo, não vai fazer com que ele inicie uma atividade sexual precoce. Ele vai ter consciência de que o momento da responsabilidade que ele se sentir suficientemente capaz de ser responsável pelos seus atos, ele vai iniciar. Porque justamente isso. Eu lido muito com isso aí, o pessoal da igreja, é que a gente lida também no dia a dia, no trabalho, no consultório. Então, o que acontece? Como nós temos um país muito religioso, a religião cristã, eu posso falar muito à vontade sobre isso, o sexo em si é um tabu muito grande. E, sobretudo, falando para uma criança. Só o que nós temos visto no nosso país também é que, por causa disso mesmo, nós vemos na igreja, na própria igreja, nós vemos pessoas, as meninas engravidando. Quer dizer, isso é um contrassenso, porque não quero falar disso para o meu filho, não quero falar disso para minha filha. Aí eu não preparo esse rapaz, essa moça, né, ainda crianças, para, como você falou, até se protegerem, ficarem protegidos com relação a isso. E aí eles seguem o impulso, né, e a gente sabe que os impulsos sexuais são quase que incontroláveis, né, sobretudo nessa idade, e aí termina acontecendo o que os pais não queriam que acontecesse, mas que por ignorância, por tabu, eles terminam sendo os grandes vilões da história, porque com essa repressão permitiram que por uma outra porta entrasse
o problema. E tudo começa na infância, porque quando a gente tem que falar os nomes corretos, a criança ela precisa saber o nome correto da sua parte genital. Tem vários apelidos, mas ela precisa conhecer o nome correto e saber os sinais de toque, o que é permitido, o que não é permitido, como fugir de uma situação de abuso. Nós temos várias formas de ensinar isso para a criança. Quando a criança pergunta algo para o pai e para a mãe, o pai e a mãe não pode deixar sem resposta. Mamãe, de onde eu nasci? Às vezes o pai inventa história, veio da cegonha, sementinha. Isso não é mais aceito nos dias de hoje. Tem formas lindas de fazer educação sexual com crianças, de forma respeitosa, respeitando aquela idade cronológica da criança, porque chega na adolescência, o senhor falou tudo, tem um impulso. Adolescente é impulsivo. O córtex pré-frontal ainda não está desenvolvido. Então, tomadas de decisões, frear às vezes, pensar antes de fazer. Então, muitas vezes ele faz, se arrepende. E como lidar com essas situações, essas experiências negativas na adolescência? A gente tem sempre que acolher, sempre. Nívia, aí como é que eu inicio uma comunicação com esse jovem? Sobre educação sexual? Sobre educação sexual. O que é constatado que na fase da adolescência, a partir dos 12 anos, tem que ser algo bem direto. Eu não posso criar histórias fantasiosas. Eu preciso falar como acontece uma menstruação. Na puberdade, isso já deve ter sido falado, mas os pais não falam muitas vezes. A gente precisa falar da masturbação, porque a masturbação é algo muito importante que a gente aborda na consulta do adolescente, porque às vezes nós recebemos adolescentes que não conhecem seu corpo e vão permitir com que outras pessoas no futuro façam o que bem entender com o corpo dele sem saber o que ele quer ou o que ele não quer. Então, a gente tem que ser uma forma bem direta, mostrar na prática sobre preservativos, sobre vacina, sobre métodos de evitar doenças. Para adolescente não tem outra forma que não seja de falar diretamente com o adolescente. Eu sempre falo para os pais, eu protejo o meu futuro quando eu faço educação sexual no adolescente, porque se o senhor quer ser avô cedo, o senhor deixa de mão, porque ele vai aprender tudo errado na internet. Às vezes o pai controla o celular do filho, tem controle parental, mas ele vai ver do celular do colega, do celular do vizinho, no aniversário, ele vai aprender tudo errado. Então é muito melhor eu ser referência afetiva para os meus filhos, chegar a ensinar, mostrar o que pode acontecer, e se alguma coisa der errado, que eles corram atrás de mim para buscar ajuda. Que às vezes dá errado. Eu vou deixar aqui, depois do intervalo, uma perguntinha, dentro já desse assunto que a gente já tocou aqui. Por que é tão difícil esse bate-papo com o adolescente com relação à sexualidade, né? Já já a gente volta. Você sabia que a Jainá é produzida através da polpa do fruto do dendezeiro? Por essa razão, Jainá é a única que pode ser consumida pelo público em geral, por não possuir derivados da proteína do leite da vaca. Jainá, saudabilidade em primeiro lugar. Jainá Alimentos, saudabilidade em primeiro lugar. À venda nos melhores supermercados do Brasil, nos sabores tradicional, sabor da terra e creme de alho. Ok, de volta aqui com a doutora Nívia Contente, pediatra, educadora sexual e da saúde do adolescente. Muito bem, nós deixamos aí uma pergunta no ar. Por que é difícil a gente engatar essa conversa aí com o adolescente? A grande dificuldade se encontra nos pais e cuidadores, porque quando a gente tem essa conversa na consulta do adolescente, é a conversa que eles mais fluem, que eles relaxam, que eles tiram as dúvidas. Então, eu sempre digo para os pais que quando a gente tem um adolescente para lidar, a gente tem que voltar para a nossa adolescência, ver o que foi positivo, aprimorar, e aquelas questões negativas a gente realmente tem que transformar de forma positiva para os nossos filhos, porque senão a gente projeta todos aqueles bloqueios
Antigamente, o adolescente não poderia expressar suas emoções, criticar, entrar numa conversa de adulto, opinar, e hoje não. Hoje o adolescente ele participa da conversa da família. É muito importante, a gente também aprende muito com o adolescente, quando a gente permite que ele esteja não somente como adolescente, mas também como uma pessoa que está se formando na identidade. Um ser pensante, né? Um ser pensante. E a gente continua replicando aquilo que a gente aprendeu, as mesmas repressões que nós tivemos na adolescência. Julgando, criticando. Eu sempre digo para os pais, adolescente odeia sermão. Se o senhor quer se conectar com o seu adolescente, não faça lição de moral, sermão, que isso não conecta. A gente tem que ter inteligência para entrar na vida do adolescente como se eles estivessem comandando, mas que a gente aproxime eles da forma que eles gostam. Eu diria falar no mesmo nível, né? Sim. Tentar, pelo menos. Sim, tentar. Isso é muito importante, realmente. E como é que a gente pode, doutora Nívia, coibir? Nós estamos aí vivendo realmente uma época em que está demais. A gente vê toda hora nas redes sociais, na TV, os abusos sexuais. Como é que a gente poderia coibir isso com relação aos adolescentes? Aí eu volto para a infância, né? Sim. Porque tudo começa na infância. Quando a gente educa sexualmente uma criança, a gente tem que começar desde a infância. Mostrar os locais que não pode tocar, os segredos que não são permitidos guardar, formas de quando ela se sente ameaçada. Tem uma técnica que é uma situação que a criança sinta que o toque não está lhe agradando, é gritar, correr e chamar socorro. Quando a gente trabalha isso na infância, chega na adolescência, é uma consequência. E tem algo muito importante, quando a gente começa a trabalhar a educação sexual no adolescente, muitas vezes ele identifica um abuso do passado. Ele não sabia que era abuso. Porque criança confunde abuso com carinho. Adolescente também confunde abuso com carinho. Então, muitas vezes, na fase até adulta, a gente tem um gatilho e entende que aquilo foi um abuso. Vamos exemplificar, então, o que seria carinho e o que seria um abuso. O abusador ele é muito inteligente, articulador. Então, para pegar a confiança, a criança, exatamente a criança, ela não tem sensação de prazer porque ela não tem hormônio. Então, se ele tem um toque que ele queira abusar da criança, ela vai achar que aquilo é carinho. E uma das coisas que a gente tem que sempre falar para os pais é questão de ficar beijando o filho na boca, cama compartilhada, porque a gente considera também uma violência para a criança, cama compartilhada que os pais têm em relação à mesma cama. Sim. Então, isso tem que ser desestimulado. Né? Beijar na boca do filho, ficar agarrando, a gente tem que mostrar para ele que o corpo é dele. E quando chega na fase da adolescência, eles falam mais. Então, a gente precisa validar aquilo que o adolescente fala, porque existem casos, eu já peguei um caso de uma adolescente que foi abusada pelo avô, e a família toda foi contra, e até hoje essa adolescente tem que pedir a bênção do avô, o avô vai na casa dela, então ela revive o abuso o tempo todo. E aí é tida como uma revoltada. Só que é uma menina do bem, ela está mostrando que ela precisa ser ouvida. Ela tem já um trauma e um pós-trauma. E o tempo todo está abrindo aquela ferida. Uma pessoa que fica vendo o abusador o tempo todo, ela está revivendo o abuso. E quando a gente fala de abuso, nós estamos falando não só da relação sexual, da penetração, mas qualquer toque tem a mesma repercussão que uma violência sexual de uma relação sexual, propriamente dita. Então, o trauma é o mesmo. A gente tem muito que validar o que as crianças... É uma coisa engraçada. Quando a criança pequena, que ela chega no aniversário, olha, tem que falar com todo mundo. Fala com fulano, toma a benção, não sei o quê. E a criança, às vezes, não quer. Isso é um momento importante que a gente tem que dizer, olha, no momento ela não quer. É um respeito ao corpo da criança. Tá bom, minha filha, meu filho, eu entendo que você não quer agora. Quando você se sentir à vontade, você vai cumprimentar as pessoas. Então, às vezes, a gente força situações que é de vulnerabilidade para a criança. Às vezes a criança não se sente bem com alguém, já sofreu algum toque que ela não gostou, e eles relatam claramente isso. Falam de forma bem clara e objetiva. Sim. Você tocou numa questão aí também, que eu acho interessante, que é nessa educação, né, de forma mais ampla. Entendi a questão do lado sexual, mas vamos abrir um pouco mais. Né? Quando
onde é que está o limite entre a vontade da criança de fazer uma saudação, ou falar com parentes numa festinha, como você tocou aí, e a questão de bons modos dela, né? Porque o que está acontecendo hoje muito é isso. Por exemplo, uma criança dá uma resposta para um adulto, o adulto pergunta como você está, você não tem nada a ver com isso. E aí eu vejo muitos pais dizendo, ele responde assim porque ele é muito inteligente, viu que resposta boa, né? Acho bonito. Eu sempre digo que tem educação positiva e tem educação passiva. Aquele pai que quer educar positivamente o filho, mas não consegue se impor e mostrar respeito e autoridade que ele tem que ter dentro de casa, é diferente de um pai que faz uma educação positiva passiva, que permite que o filho domine a casa, mande na casa e faça tudo do jeito dele. Então, uma forma de conversar, fazer acordos, mostrar que as coisas são importantes. Nossa, meu filho é importante para mim, a sua presença no aniversário, tudo, mas respeitar o momento da criança é diferente de crianças que são mal educadas. Porque quando vou deixar isso claro. É bem diferente, né? Às vezes a criança ela não quer falar com ninguém, mas ela está no cantinho dela. Aquela criança que ela não tem limite, que ela está sendo mal educada, ela rebate todo mundo o tempo todo. E principalmente dentro de casa, as pessoas mais próximas. E uma outra coisa importante também é que, às vezes, como você tocou aí, ela não está querendo falar com determinada pessoa, porque aquela pessoa já avançou o sinal, né? Já ou a abusou ou tentou abusá-la. É isso? Com certeza. Eu vou falar uma experiência pessoal minha, porque quando eu comecei os estudos da educação sexual foi quando eu tive o gatilho que eu vivi o abuso na infância. Como era o abuso? Eu era obrigada a ir nos almoços da família, todo mundo junto. Os meus primos ficavam correndo atrás de mim e eu me escondia nas portas. Era o tempo todo assim. E todo mundo conversando, feliz, tudo. E quando a minha mãe ia deixar uma parte da família, o meu primo me abusava no banco de trás do carro. Então, a gente só percebe esses gatilhos, às vezes, quando a gente entende que aquilo é um abuso. Sim. E eu chorava muito para minha mãe quando eu era criança. Tô com vontade de chorar. E hoje eu enxergo, quero pedir de socorro. Não conseguia verbalizar. É muito difícil uma criança verbalizar que tocaram, que fizeram. Às vezes ela tem dor abdominal, vômito, começa a adoecer fisicamente de origem psíquica, Sim. Sem justificativa para aquilo. Aquilo que você não fala, o corpo grita, né? Sim. E às vezes a mãe acha que é um momento, sabe? Não leva mais a fundo, não conversa. Não é que tudo é abuso, mas a gente tem que colocar o abuso como uma hipótese diagnóstica. E aí essas coisas têm sido mais discutidas ultimamente, né? Com certeza os seus pais não tinham nem acesso a isso, né? A esses esclarecimentos. E você, muito menos. Né? Eu ainda tive sorte de ter uma mãe que sempre conversou com a gente. Ela realizava a educação sexual da forma dela, Sim. Mas realizava. Mas ela fazia comigo e com as minhas amigas. Então, assim, era tudo escondido, né? Com medo da mãe saber. E hoje em dia, eu acho assim que os adolescentes, principalmente os adolescentes, eles querem saber. Eles dão uma aula e a gente vai só conduzindo pelos caminhos, sabe? Os comportamentos, porque adolescente é impulsivo. Essa questão do abuso da nossa cultura, né? Ainda bem que agora a coisa está começando, eu digo que engatinhar ainda, né? Porque, como falou aqui o nosso produtor, elas chegam à fase adulta. Ainda temos os relacionamentos, né, dos casais que, sobretudo o marido, ele acha que a mulher tem a obrigação de responder para ele sexualmente sempre que ele quiser. Né? E tem muita gente, como ele confessou aqui, que ele mesmo não sabia disso, né? As pessoas se veem nessa obrigação e não entendem que a mulher também tem direito sobre o seu corpo, que é seu. E é uma dor, porque a gente fala vítimas de abuso, mas o abusador ele tem pai e mãe. Então, quando a gente identifica comportamentos inadequados na adolescência sobre a questão sexual, é uma forma da gente intervir para evitar que essa pessoa se torne um abusador no futuro. Porque quando a gente fala de abusador, a gente fala de mulher e de homem. Nós temos homens e mulheres abusadores, sim, né? Sim.
Então, a gente intervém, ainda é tempo de intervir para essa questão da sexualidade, para ele entender e perceber o que é que está passando dos limites e onde precisa ser corrigido. Não, e o que eu estava tentando colocar é justamente isso. Por nós sermos criados dessa forma, nessa cultura, a gente acha normal. A mulher eu não queria, mas o meu marido disse que eu tinha que fazer, entendeu? Para satisfazer ele, para ele ir buscar a mulher na rua. A educação sexual, o que é que faz? O menino é pequeno, aí está crescendo, olha, tá pegando já. Olha, o pênis do fulano tá grande. Olha, já tá fazendo isso, já tá fazendo. Para o homem é estimulado demais, entendeu? Sim. É já estimulado desde pequeno, desde bebê. Às vezes, quando o bebê nasce, já estão comentando do corpo do menino. Já estão prevendo o futuro. Então, já vem o machismo estruturado desde a infância, né? E aí é muito difícil, porque a gente tem que desconstruir uma família toda, né? É verdade. Infelizmente, essa educação, esse trabalho que você faz, que tantos outros fazem, que são um trabalho tão importante, ele ainda, esse atendimento, né, nessa área da pediatria, da ebiatria, sobretudo, ele ainda está muito restrito, né? Muito restrito a consultórios particulares, né? Quer dizer, os nossos governantes precisam abrir ainda os olhos com relação a isso. Seria tão bom se todos pudessem ter esse acesso. Eu já fiz algumas palestras gratuitas e incrível. A busca dos pais ainda é muito pequena. Eles fogem do assunto. Se eu falar em uma palestra sobre educação sexual, eles acham que eu vou ensinar como fazer sexo. Sim. Então, a busca ainda é muito pequena. As pessoas ainda se escondem muito, sabe? Se escondem demais. A escola era um local muito bom, mas colocar a educação sexual na escola, eu imagino a quantidade de pais que iam criar problemas por causa disso, entendeu? Porque é muito difícil. Tem que ter uma visão muito ampliada, um programa muito bem estruturado, para que isso seja inserido nas escolas, nas famílias, de uma forma não tão agressiva. Pois é, estive aí na vacina, acho que foi aquela vacina do HPV, né? Uhum. Então, quer dizer, quantas pessoas deixaram de serem vacinadas porque os pais não permitiam? E isso aí está induzindo a minha filha a ter relação sexual antes do tempo, sim. E quantas tem escondido? E é o que eu digo para eles, a oportunidade, vai fazer vacina do HPV? Minha filha, você sabe o que é vacina do HPV? Você sabe o que é HPV? É uma oportunidade de falar do tema, sabe? De abordar o tema. Que existem as doenças que são transmitidas através de uma relação sexual, e que às vezes nem sempre transmite só através de uma relação sexual. Tem várias possibilidades. Verdade. Então a gente mostra, porque o HPV é muito importante. Quanto mais ele é feito antes do início da atividade sexual, a potência, a proteção é muito maior. Então, mesmo assim, as pessoas ainda ficam com muita dificuldade de aceitar. Doutora Nívia Contente, muito bom falar com você. Como é que as pessoas encontram você? Pois é, eu estou no Instagram, doutora Nívia Contente. É lá que eu sempre digo que eu faço a minha terapia no Instagram. Porque eu faço meus vídeos, conto da minha vida, das minhas dificuldades também com os meus filhos. Porque não é porque eu faço adolescência, que eu trabalho com adolescência, que eu sou perfeita. Tenho meus desafios também. E eu estou lá para qualquer dúvida. Olha, Nívia, muito obrigado. Tá? Eu que agradeço. É muito especial a sua presença aqui conosco. A gente tem uma lembrança aqui do programa e aqui da Jaina. A Jaina tem os produtos aqui que são livres de lactose, né? Caseína, colesterol, gordura animal. Eles dizem que não vendem produtos, vendem saúde. Isso é bom. Muito bem. Então receba aí como uma lembrança nossa. Muito obrigada, de coração. Esse foi o nosso bate-papo com a doutora Nívia Contente, pediatra, educadora sexual e da saúde do adolescente. Mais uma vez, obrigado. Obrigada, prazer. Prazer foi nosso. Até o nosso próximo programa Diálogos com Vanderlei Nunes.